saúdo a todos nesse domingo 7/6/2020, 7 de junho. Chegamos aí a mais um domingo e louvo a Deus, apesar de tudo que estamos passando, apesar de épocas conturbadas, épocas difíceis, e que a igreja, obrigada a ficar em casa, nós continuamos. Estamos estudando a carta de Tiago. Estamos no capítulo 2, no capítulo 1 já falamos sobre tentações, provações. O que mais que nós falamos? Semana passada nós falamos sobre o início do capítulo 2, que é não fazer acepção de pessoas. E agora, da metade para o fim do capítulo 2, nós vamos falar sobre a fé sem obras é morta. Ou nós podemos usar aí o termo fé e obras. Se você trouxe a sua Bíblia, nesse domingo pela manhã, essa escola dominical, eu peço que você abra lá em Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos até o verso 26. Mas antes vamos estar orando, pedindo a Deus que nos ajude nesse tempo, nesse momento. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que a sua palavra que edifica, é ela quem transforma, é ela quem faz aquilo que lhe apraz. Me ajude, Pai. Apenas sou servo seu. Quebre barreiras, ó Deus, e nós sabemos que é a sua palavra. Ninguém de nós escreveu o que temos em mãos aqui, por isso eu suplico a Ti, ó Deus, nesse momento eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém. Capítulo 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós vamos entrar num assunto agora em que Lutero engasgou com esse assunto, quando a palavra de Deus ela confronta fé e obras. Nós entendemos que dois lados de uma mesma moeda. E Tiago ele começa dizendo o seguinte: olha, vocês estão dizendo que tem fé. Muita gente tem aquela coisa de dizer, não, eu tenho muita fé. Mas às vezes é confundido com algum tipo de sentimento, algum tipo de torcida, Nós torcemos e às vezes essa não é a fé que a palavra de Deus nos ensina. Alguém já usou o termo até fé na fé, Fé naquilo que você acredita. E Tiago, ele fala assim, olha, não é esse tipo de sentimento. E nós aprendemos já que a fé, ela é algo que você recebe através da palavra de Deus e você aceita, Você entende e você aceita. E nós sabemos que o Espírito Santo é quem faz isso nas nossas vidas. E possivelmente, Tiago ele está escrevendo, ele devia ter alguma pessoa em mente ou pessoas que faziam isso e que diziam crer, mas na sua crença não havia mudanças. E aqui ele está falando da fé salvífica, A fé salvífica, a fé que salva. E ele fala assim, olha, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, que fé que é essa? O que Tiago está dizendo é que a verdadeira fé, ela vai fazer com que seja demonstrado isso. Não tem como uma pessoa dizer que tem fé, a verdadeira fé, e aqui ele está falando da fé em Deus, não tem como alguém dizer que tem fé em Deus e viver uma vida à parte de Deus, separado de Deus, uma vida que Deus não está nessa vida. Alguém já disse
que se viesse uma perseguição hoje, e pense nisso, se viesse uma perseguição hoje e teria que identificar os cristãos, todos os cristãos seriam presos, o que te identificaria como cristão? O que te identificaria como cristão? O que faria você diferente de outras pessoas? Imagine que antes você poderia dizer, não, eu sou aquele que vai na igreja, não é isso? Então, iria alguém lá na igreja e prenderia todos que estavam lá por entender que eles são cristãos. Nós estamos sem a igreja ali no sentido físico da coisa. Nós não estamos nos congregando mais, a não ser em casa. E agora, tudo bem, não tem como ir lá na igreja, nós precisamos identificar os cristãos, se eles fossem serem presos. Como que seria essa identificação? Como que as pessoas olhariam e elas poderiam dizer, olha, aquele é um cristão, aquela é uma cristã. O que te identifica como cristão? E é o ponto aqui, esse é o ponto que Tiago está tratando. Ele está dizendo assim, vocês dizem que têm fé, mas se essa fé que vocês têm não muda em nada na vida de vocês, se não dá para diferenciar um ímpio do justo, que fé é essa? E é justamente isso que ele vem falando. Quando nós voltamos um pouquinho, o que ele fala no 1:22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele já vinha falando aqui no capítulo 1 de pessoas que eram apenas ouvintes e que elas enganavam a quem? A elas mesmas. Essas pessoas achavam talvez que estavam enganando ao próximo. E é esse assunto que Tiago está falando. E no verso 15 ele fala, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? É o que ele pergunta. Uma pessoa chega até você e aqui ele fala roupa e alimento. Ele está falando daquilo que é básico, daquilo que é extremamente básico para uma pessoa. O próprio Jesus Cristo falou isso, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. Então, vestimenta e roupa, como Jesus Cristo falou daquilo que é básico, Tiago também fala. Então ele fala, olha, uma pessoa te encontra e ela está precisando daquilo que é básico, aquilo que é necessário para o corpo, né? E se você olha para essa pessoa, sabendo da necessidade dela e não faz nada, o que ele está dizendo aqui? Olha, qual é o proveito disso? Então ele está falando, essa fé que você diz que tem, e essa fé que leva você a ir à igreja, essa fé que leva você a adorar a Deus, porque vamos pensar naquilo que configura essa fé. O que nós fazemos? Nós vamos na igreja, nós oramos, nós cantamos, nós lemos a palavra e aprendemos a palavra, temos comunhão, sempre falo isso, a comunhão faz parte do culto. Agora, tirando isso, o que mais que você faz? Porque às vezes nós atribuímos a fé somente a essa prática de litúrgica, uma liturgia e muitas vezes um ritual. São ritos que nós fazemos e ligamos a fé a isso. E Tiago ele quer dizer que a fé vai muito além disso. Então hoje você está em casa. Ponto número 1, você já não vai mais na igreja. Você já não canta, já não levanta a sua mão.
mas você ainda pode fazer isso em casa. E eu pergunto, a sua demonstração de fé era lá na igreja, em público? Ou não a sua demonstração de fé? Porque não é, você não chega no médico e ele fala assim, demonstra a sua febre para mim. Você, pronto, doutor, pode medir. Aí, 40 graus. Você não faz isso. Você chega e aquilo que é interno causa algo externo e visível, que é a febre, o médico vai detectar. Então, quando você vai na igreja, não é assim. Você não vai lá ir no médico lá mostrar a sua febre no momento que você está no médico. A sua febre, ela já é real, porque algo está acontecendo internamente que está revelando externamente. E quando isso acontece, independente de você estar na igreja, de você estar em casa, essa fé ela é real. A nossa preocupação muitas vezes, né, alguém me falou essa semana, se demorar muito para voltar à igreja, ninguém vai voltar. Eu questiono esse tipo de coisa, porque os verdadeiros cristãos, eles sabem que ele não depende de coisas para adorar a esse Deus. E quando o povo de Deus estiver se reunindo novamente, naturalmente ele vai voltar. Que vai haver lutas, eu não tenho dúvida disso. Não duvido disso. Porque nós, o autor de Hebreus fala isso, que nós devemos estimular uns aos outros, né? E que aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a deixar a igreja. Como é costumes de alguns, ele usa esse termo. Então, o que vai acontecer nesse tempo é que o tempo que você separava para ir na igreja, você vai encaixar alguma outra atividade. E quando voltar a ter os cultos, né, na parte da manhã, na parte da noite, de semana, você vai ter que deixar aquela atividade que você colocou nesse horário e para poder ir para a igreja. Por isso que algumas mensagens atrás eu sugeri para a igreja pegar esse tempo e não mudar. De domingo às 9 da manhã, separe esse tempo. Vamos separar esse tempo, no mínimo das 9 às 10, se você não pode, das 9 às 11, mas aloca esse espaço da manhã. À noite também, para que quando nós voltarmos, esse tempo ainda exista na sua vida. Esse tempo não foi dado para outra coisa, a não ser um tempo para Deus. Se você tem dificuldade com isso, é bom começar desde já. E é sobre isso que Tiago está falando, dessa fé. Então ele fala, se você diz que tem, mas de repente aparece um momento de você exercitar essa fé, aparece um momento de você colocar em prática, uma oportunidade de você demonstrar essa fé, você fala para o irmão, olha, vai embora, hoje nós falaríamos assim, é o mesmo que nós estamos dizendo, olha, vai com Deus, Deus abençoe, entende? E não ajudar a pessoa. Basicamente é isso. Por isso no verso 17 ele fala assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não existe essa fé. Ele fala, que fé é essa? Uma fé morta. Por si só está morta. Tem que ter as duas coisas. Se você chegar com uma moeda, você pode enganar alguns. Mas se você chegar num banco com uma moeda que ela tiver um lado só, o que a pessoa vai fazer? Ele não vai aceitar essa moeda. Ela tem que ter os dois lados para ser moeda. E a fé e obras são lados de uma mesma moeda. Se não tiver obras, não tem fé, é o que ele está falando. Aí ele já presume que alguém vai questionar ele. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Esse é o ponto. Ele fala assim, olha, você tem fé? Tudo bem.
eu desafio, o mesmo desafio que Tiago fez naquela época, serve para nós hoje. Ele fala assim: você tem fé? Então mostra-me a sua fé sem fazer nada. Estou esperando. Sem fazer nada, sem obras, sem um ato sequer. Como você mostra essa fé? Demonstra. Você vai fechar o olho, vai fazer alguma coisa que levitar, esse tipo de pensamento. Então ele fala que não é isso. Ele fala: agora eu vou mostrar as minhas obras. Ele vai dizer o seguinte: que o meu movimento, a minha forma de ser, a minha forma de falar, e tudo que provém da minha pessoa, isso vai fazer com que as pessoas vejam ou não vejam a minha fé. Porque, assim como eu usei o exemplo do estado febril, você, quando tem uma febre, não é porque não estão vendo que ela deixou de existir, ela está lá. Não é porque não foi medido que ela deixou de existir, ela está lá. Assim é a nossa fé. Não é para as pessoas verem, mas é algo natural que as pessoas acabam vendo. Por isso que Jesus falou que a nossa luz deve brilhar no mundo. Quando nós temos fé, e essa fé, ela desemboca em obras, em atitudes, em sermos diferentes, e a prática dessa fé, o nome de Deus é glorificado. Essa luz é um reflexo do próprio Deus. Ou seja, é como a lua. A lua não tem brilho próprio. Ela reflete a luz do sol. E nós somos como a lua. Nós não temos brilho próprio. Refletimos a glória de Deus. O verso 19 é impressionante. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eu procurei essa palavra no original, o que é esse tremem, né? P-Hilson, nome difícil de P-Hilson, não sei, P-H-R-I-S-S-O, P-Hilson, não sei pronunciar isso. E só achei lá, mas lugar nenhum, só Tiago usou essa palavra. Que às vezes quando nós pegamos uma palavra no original e vemos onde ela é usada, facilita para nós. Mas o que ela significa? Então, que é um estremecer fora do comum. Nós chamaríamos aqui de arrepiar os cabelos. É aquela coisa mesmo, né? Algo grande. Então ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Alguma versão fala estremecem. Por incrível que pareça, os demônios não são ateus. Eu conversava um pouquinho antes da mensagem com alguém que se diz ateu. E eu falava para ele: olha, ninguém nasce ateu, segundo as Escrituras. A Escritura fala que todos nós temos esse senso da existência e da presença de Deus. Mas com o tempo isso nos incomoda, nós não queremos isso, então a gente vai suprindo isso e nos tornando ateu com o tempo. É assim que nasce um ateu. Mas não necessariamente que ele já nasceu não crendo. E agora, por mais impressionante que temos aqui, que nem os demônios são ateus. Os demônios creem. Eles creem e tremem. Talvez Tiago pode estar citando aqui exemplos do próprio Cristo. Lembra quando Cristo chegava? Já vem nos atemorizar antes do tempo? Sei bem quem tu és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eles tinham medo. Eles queriam... Jesus falava para eles: silêncio. Por que Jesus... Eu tenho em mim que Jesus não queria que os demônios falassem dele. Porque da boca de Satanás e dos seus demônios é só mentira. O Evangelho é riquíssimo para estar na boca de mentirosos. Eu imagino isso. Mas ele mandava eles silenciarem. Silêncio. E então Tiago fala assim: olha como que ele está trabalhando aqui com o orgulho dessas pessoas. Ele fala assim: espera aí, você se acha alguma coisa?
Entende? Você está dizendo assim, eu creio em Deus, grande coisa, os demônios creem também. Queres, pois, ficar certo ou convencido, né? Queres, pois, ficar convencido, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, em outra versão fala inútil? E aí ele vai citar 2 exemplos aqui. Ele fala, você quer ficar convencido? E na época nós sabemos aqui que era para os judeus, né, da diáspora, da dispersão, e essa carta, então um judeu sabia de quem ele estava falando, de quem ele vai falar agora. Não existia um judeu que não conhecesse Abraão, tivesse ouvido falar de Abraão. E é o exemplo que ele vai citar, né? Ele fala, você quer ser convencido? Eu vou te dar um exemplo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e que se cumpriu a Escritura, qual se diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele está dizendo o seguinte, que aquilo que Abraão fez, o que Abraão fez? Nós sabemos, né? Ele fala assim, olha, uma fé que operava junto com as obras. E que obras? No verso 21 ele falou, oferecer o seu filho Isaque. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você tome seu filho, seu único filho, ele não reconhecia mais nenhum, né? Pega esse filho e sacrifique a mim. Nós sabemos que Abraão pega seu filho, provavelmente ele já tinha mais de 30 anos, não era uma criança, como às vezes nós vemos em alguns cartazinhos infantil, mas o cálculo aqui já era um filho adulto, e ele vai, e nós sabemos que ele chega ao ponto de levantar o cutelo para sacrificar o seu filho, né? E o contexto ali é a provisão de Deus, porque Isaac pergunta assim, nós temos aqui tudo que é necessário para o sacrifício, mas está faltando o principal, que é o cordeiro, né? E a resposta de Abraão foi o quê? Deus proverá. E Tiago cita isso. Ele fala assim, olha, você está vendo, vocês sabem, na verdade, o que foi feito ali. Então, eu até anotei no meu caderno aqui, ouvidos que escutam, pés que obedecem. Quando eu estava lendo sobre Abraão. Ouvidos que escutam, pés que obedecem. Então, quando Deus ele chama a Abraão, e já o chamado de Abraão já mostra a sua fé. E essa fé que Abraão tem, e que ela foi provada ali com o sacrifício, entre aspas, de Isaque, né, que não houve, ali é a prova de que realmente ele crê em Deus. E não tem o que o próprio Tiago está dizendo aqui. Olha, isso que foi imputado por justiça. Não foi ele dizer eu creio, mas foi ele viver o que ele cria. Existe um perigo aqui também, de algumas pessoas quererem viver para provar aquilo que crê. Onde que eu quero chegar? Algumas pessoas elas encontram dentro do cristianismo às vezes um meio em si mesmo. Alguém já disse, vocês já devem ter ouvido isso, olha, a pessoa tem que ter uma religião, seja qual for. Qual que é o pensamento dessa pessoa? Ela pensa assim, olha, em vez dela sair aí roubando, assassinando e fazendo coisas terríveis, então para ela também não ficar louca, né, para ela ter um equilíbrio, seria bom se ela tivesse uma religião. Essa pessoa ela está encontrando na religião
um mecanismo para ela poder sobreviver naquilo que a Bíblia ela diz que é um mundo tenebroso. Então ela fala assim, olha, eu preciso de uma religião. E entre tantas, ela encontra o cristianismo, ela encontra uma igreja, ela vai nessa igreja, ela começa a frequentar essa igreja. E um grande perigo em tudo isso, porque nem sempre houve uma conversão. Pode haver uma conveniência, aquilo convém para ela. Ela encontra um grupo de pessoas, ela encontra amizades, ela encontra o que fazer no final de semana e ainda melhor que isso, ela consegue pontinhos no céu em que se existe Deus, é melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do diabo, porque ela pensa, no inferno eu não quero ir, eu quero ir para o céu, né? E aí ela encontra uma conveniência ali. Então, enquanto convém, ela está ali. E agora, quando acontece, como lá em Mateus capítulo 13, que Jesus fala que as provações desse mundo, que ele fala da semente, né, vem, e ele usa o termo escândalos ali, a pessoa não aguenta. Por quê? Não, é um preço muito caro para ser pago por isso. Então, o tempo todo, se nós observarmos, dá a impressão seguinte, que os pregadores estão repetindo, né? Esse assunto, ele é bem repetido. Qual assunto? Sobre a fé e sobre a prática da fé. Não é que ele é repetido pelos pregadores, é que aonde quer que os pregadores vão na palavra de Deus, na maioria das vezes, Deus está exortando o seu povo a viver uma vida conforme os moldes de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, por isso que é natural isso. E às vezes alguém fala assim, poxa vida, aonde eu vou, o pastor está me chamando para voltar para a igreja. Não é uma questão de igreja, a questão é de pegar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus exatamente o que ela é. E normalmente é um chamado à retomada e colocar em prática aquilo que Deus tem para nós. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Do perigo que eu quis dizer que há nisso. Uma pessoa ela pode nascer e crescer na igreja e não necessariamente ser cristão. A igreja, em tempos como esse agora, talvez vai mostrar isso. Ela pode ser armadilha para alguns. E existe a história de um pai que ele chega para o pastor e fala assim, pastor, eu estou preocupado com os meus 2 filhos. E ele fala assim, por quê? Ele fala, olha, tem algo errado neles. E o pastor fala assim, não tem. Seus filhos são os primeiros a chegar no culto, eles ajudam no final do culto a arrumar as coisas, eles respeitam as pessoas, eles dão lugar para os mais velhos. Eu fico sabendo que na faculdade eles são elogiados pelos professores. O comportamento do filho de vocês é exemplar. O seu filho, aliás, os seus filhos, né, só eram 2, a história conta. O comportamento dos seus 2 filhos é exemplar. E ele falou, então, pastor, só que eu não consigo ver Cristo neles. Qual é o ponto de tudo isso aqui? Que essas 2 pessoas, eles foram criados na igreja e eles optaram em seguir os ensinamentos da igreja sem conhecer o Deus que deseja que eles façam aquilo. Como você pode treinar alguém no exército, aquartelar, colocar uma pessoa no quartel, treinar ela, você pode treinar um bom cristão sem ele nunca ser cristão. Nunca passou pela cruz. Como sabemos disso? É aquela boca que fala que o coração está cheio. Então, 24 horas política,
25 horas futebol, 24 horas televisão, filmes, série, tudo sai da boca, sai de tudo. Você fica uma semana com aquela pessoa. Se você não iniciar o assunto sobre Deus, a pessoa não fala nada. Então tem algo errado. Esse é o ponto que Tiago está falando. Que a verdadeira fé, ela é evidenciada. Você está na cidade, você está onde você estiver, é o Deus presente, é o Deus conosco, como estamos aprendendo a ação do Espírito Santo. Não quer dizer que você lembre de Deus o tempo todo, mas quer dizer que você vive isso o tempo todo porque faz parte da sua essência. Você falha. Talvez uma pessoa bem treinada não falha, ela tem educação, ela foi treinada para aquilo. Mas muitas vezes, mesmo você crendo e você sendo convertido, você falha, você grita com a pessoa, você toma a frente, né? E são coisas pequenas que mostram, mas a diferença é que o Espírito Santo vem, nos alerta, mostra e você busca a correção, você busca corrigir. E é o tempo todo, é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, em avaliar o homem a si mesmo, em analisarmos a nós mesmos. E isso é constantemente. E mais que isso, outra coisa fantástica que a fé faz, e se nós entendemos que o produto da fé é obras, é você pegar o seu filho e entregar totalmente para Deus, não é? Se nós entendemos que essa é uma realidade, então eu posso validar a minha fé como que está. E se tem algo errado, qual é a fonte? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem de se aproximar a esse nosso Deus, vem de comunhão. Então uma pessoa ela pode viver e agora, nesse momento, se tudo que ela tinha era a igreja, ela está desesperada, porque a fé dela estava amparada em algo palpável, em objeto, em coisas, em liturgia. Então é como se houvesse um Deus que precisa aplacar a ira desse Deus, e esse Deus está muito bravo que eu preciso ir lá e cultuar esse Deus, porque se eu não for lá na igreja e fizer isso, a ira de Deus permanece sobre mim. Não é. Jesus Cristo já fez tudo isso que havia de ser feito. E a igreja é o resultado daquilo que Deus faz na nossa vida. É o resultado. Nós adoramos a Deus e podemos fazer isso porque antes Ele veio e trabalhou na nossa vida. Então, Tiago ele fala isso. E ele usa Abraão aqui porque para um judeu, Abraão é o que tinha lá de top, vamos dizer assim, né? E era Deus na terra, nós poderíamos trazer para os tempos de hoje, usando esse termo, aliás, Deus no céu e Abraão na terra, da forma certa, que nós diríamos hoje. Olha, para mim é Deus no céu e Abraão na terra. Para um judeu era isso. E Tiago vai justamente tocar no nome de Abraão. Então, quando ele fala Abraão, o judeu já falou, opa, alto lá. O que ele vai falar de Abraão? Ele vai falar, olha, a fé que Abraão tinha foi mostrada ali. Aí, olha só, ele vai lá em cima e agora ele desce lá embaixo. Porque para um judeu também, uma meretriz, quando você falava para um judeu, uma prostituta, para ele era o que tinha de mais baixo, né? Tinha que ser apedrejada, como tentaram apedrejar lá com Jesus Cristo, né? Foram lá testar Jesus Cristo, né? E o contexto que ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então o judeu, para ele, lá em cima Abraão, mas agora ele coloca do lado de Abraão uma prostituta. O que Tiago está dizendo aqui? Ele já tinha falado sobre os demônios. Então ele vem falando, olha, pode ser Abraão, pode ser os demônios, nós estamos falando da questão de fé, é para todo mundo. E aí ele fala, e foi chamado amigo de Deus, né? O verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ele não está falando aqui
verifique que uma pessoa é justificada somente por obras. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala, verifique que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé, ele está dizendo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa é uma fé demonstrada, já vamos falar sobre isso. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O outro exemplo que ele dá é de Raabe. Conhecemos a história de Raabe e é tão interessante que uma pergunta que a gente faz ao texto, e eu com certeza fiz essa pergunta quando estava estudando pela primeira vez, mas espera aí, Raabe mentiu, será que Deus é conivente com o pecado de Raabe? O que nós temos que entender ali é que o que estava sendo demonstrada era a fé de Raabe. Ela cria que havia um Deus, que esse Deus estava do lado daquele povo hebreu, e era isso que era demonstrado. Como que ela demonstrou? Fazendo o que ela podia fazer. Então, quando Deus nos chama, é nessa forma pecaminosa nossa de viver. E as nossas ações, ainda que não alinhada com Deus, já é um direcionamento do próprio Deus para com Ele. Então, nossas ações, nós achamos que a partir do momento que você creu, já tudo se transforma e as suas decisões são extremamente corretas. Não. Nós sabemos que não é assim. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos a paciência que Deus tem com o povo dele. Eu me lembro uma vez que eu sofri acidente, né, nessa mão, e eu trabalhava numa gráfica, e quando eu estava no hospital e eu precisei tomar uma anestesia geral, e quando eu acordei eu já tinha colocado meu dedo de volta aqui, né? Tinha cortado bastante até o osso, né? Foi um acidente feio, eu tinha 14 anos. E eu lembro que quando eu olhei, eu vi, né, meu dedo pendurado, eles pegaram um paninho assim, e quando eu acordei eu vi o meu dedo mesmo, que todo inchado, cheio de ponto, eu fiquei tão contente, né, falei, Deus, né, não foi tão sério assim, não perdi o dedo. E quando minha mãe foi me visitar no hospital, eu falei para ela assim, mãe, olha, eu quero que a senhora pegue meu salário e dê tudo na igreja lá. Quero que a senhora dê tudo. Ela falou, por quê, filha? Eu falei, não, olha, só quero que a senhora faça isso. O que eu estava dentro de mim? Eu queria pagar aquilo que Deus fez, sem entender a graça de Deus. Então eu achava assim, nossa, eu tenho que agradecer Deus de algum jeito, como se eu pudesse, né? Mas essa imaturidade minha não desceu a mão do céu, me deu um croque na cabeça e falou, ô moleque, né? Você não sabe o que fala? Não. É incrível a forma de Deus trabalhar e nos apurar. Por isso que tem a Escritura, que ela vem, ela discerne as intenções do coração e ela fala assim, olha, alto lá, precisa acertar um pouquinho aí. Eu sei que a intenção é boa, mas a sua intenção ela tem que estar direcionada pela palavra. Tem um exemplo que eu sempre lembro de falar quando eu estou ensinando sobre adoração, que é aquele jovem que ele fez um bolo, né? E a pessoa que ele pretendia conquistar falou, olha, você não me conhece. Ele tentava agradar ela, falava, você não me conhece, tem que me conhecer primeiro. E ele pegou e achou que era por causa do dinheiro, que ele era pobre. E ele falou, você quer saber? Ele chegou na casa dele, pegou tudo que ele tinha, era R$5, foi lá, comprou um chocolate, pegou uma farinha que ele tinha lá e fez um bolinho pequenininho, derreteu aquele chocolate, fez um bolo de chocolate lindo. Passou na vizinha, pediu uma flor para ela, levou o bolo e aquela flor, tocou a campainha e a pessoa falou assim, abriu o portão e falou, olha, eu imagino que esse bolo é para mim. E ele falou assim, olha, com todo o meu coração eu te dou isso. E ela responde, olha, é isso que eu quero dizer para você que você não me conhece. Eu sou alérgica a chocolate.
Então aquele jovem teve toda a boa intenção, ele pegou tudo que ele tinha, como nós fazemos e queremos depositar aos pés de Deus. Mas não adianta ter boa intenção, nós temos que ter conhecimento da palavra para poder adorar a esse nosso Deus. E a fé faz isso. Ela faz com que a adoração seja correta, o comportamento seja correto diante de Deus. E Raabe fez isso. E nós sabemos que a casa dela era em cima do muro, e quando caiu os muros de Jericó, quando Josué chegou lá e foi tocado as trombetas, nós podemos imaginar a cena, todo o muro caindo, e só o que sobrou foi a casa de Raabe. Por quê? Porque ela creu, porque ela colocou um fiozinho de escarlate lá, simbolizando, nós sabemos, o sangue de Cristo que protege-nos, né? E lembrando, fazendo uma alusão, não tem como um judeu não olhar para aquilo e fazer uma alusão para a Páscoa, em que o sangue nas vergas protegia quem estava dentro da casa. Aqui um fiozinho escarlate simbolizando a promessa de que Deus não faria nada, de que aqueles homens não fariam nada se ela estivesse dentro da casa. Houve juízo para toda Jericó, menos para ela, que confiou em Deus e confiou nas palavras daqueles homens. Quando nós falamos do Deus da redenção no Velho Testamento, aponta para isso. Essa mulher, ela creu, mesmo sendo prostituta, mesmo estando talvez numa posição em que ninguém daria nada para ela. Essa é a fé. A fé é que alguém que ouve mensagens como essa, alguém pode estar um dia ouvindo essa mensagem e está embaixo de um viaduto, sem esperança nenhuma, olhando para o vazio ali, respirando apenas aquela poluição, sem sentido de vida, ouve a voz de Deus e aquilo transforma a vida dela. Ela entende a existência de um Deus. Ela crê como aquela prostituta Raabe, por pior que seja a situação. E Deus tem aquilo por justiça. De que forma? No Novo Testamento nós vemos ali Ele enviando o seu Filho. Entende? É assim que funciona hoje. Nós temos um exemplo belíssimo. Pedro e Cornélio. Cornélio era um homem de obras. E ele achava que era só obras, não é? E aí Deus vê as obras de Cornélio e fala, não, falta algo. E manda Pedro ir lá pregar o quê? A Cristo. A Cristo. Não só obras, mas fé. Então, é fé em Cristo Jesus. Arrependimento é fé em Cristo Jesus. E isso redunda em obras. Nós fazemos porque cremos. E não nós cremos porque fazemos. Nós fazemos porque cremos. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Tenho certeza que você já ouviu diversas palavras, né, sobre esse assunto, e com certeza isso é a palavra de Deus. E termino citando Lucas, capítulo 11, o verso 28, Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os que ouvem e obedecem. Ouvem e obedecem. O que Jesus está falando? Não é bem-aventurados aqueles que ouvem. Talvez você está me ouvindo agora, como você já ouviu diversos outros sermões, palestras, ensinamentos, aulas, não é? Sobre a Bíblia, já leu. Ele não falou bem-aventurado só os que ouvem, mas bem-aventurado aqueles que ouvem. E o ouvir disso desemboca, deságua em atitude, em ações. E sabe o que é melhor de tudo isso? A fé, o habitar do Espírito Santo em nós, nos dá poder para podermos fazer essas obras. Ele nos dá poder. E isso é um assunto para uma outra aula de escola dominical. Vamos orar essa manhã, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela... Ó Deus, que maravilha que é a sua palavra. Dia a dia, sua santa palavra nos revigora, nos transforma
Ó Pai, abra os corações daqueles que apenas dizem crer. Ó Pai, mas não há evidência, não há uma verdadeira fé. Ó Pai, que possa haver uma conversão verdadeira, um entregar diante de Ti, um rendimento verdadeiro. Trabalhe na vida dessas pessoas, ó Deus. Mesmo longe, ó Pai, daquele ambiente que nós separamos para cultuar a Ti, que nós chamamos de igreja local, mesmo em casa. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente mostrar a nossa fé através daquilo que nós fazemos. Por que podemos fazer isso? Porque nós cremos em Ti e na Tua Palavra, e ela nos transforma, nos capacita a fazer isso. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. À noite nós estaremos novamente, às 19 horas. Estarei trazendo a mensagem para os irmãos. Amém? Louvado seja Deus, estamos assim terminados.